nós vamos falar hoje sobre PG para universitários. E é uma coisa muito interessante, porque, deixa eu voltar aqui a palestra, né? Trabalhar com jovens, gente, não é fácil, né? Trabalhar com jovens é um desafio. E nós temos um grande desafio, hoje em dia, que são as novas gerações. Então, olha só, geração Y é a geração chamada daqueles que nasceram de 1981 a 1995, tá? Ali, as pessoas aí que estão com uma idade aí até 25 anos, né? De 1996 a 2000, são a geração Z. Então, são jovens que têm menos de 25 anos. E acima de 2001, são jovens que estão ali com 10 anos. Nós temos uma diferença entre as gerações. E quando a gente coloca várias gerações dentro de uma mesma igreja, pode acontecer que exista um choque de gerações, né? A maneira como a gente via antes a igreja, nas gerações anteriores, não é a mesma de agora. Então, por exemplo, como que era o evangelismo das gerações passadas, baby boomers aí, né, dos nossos pais, avós? Ah, você batia na porta da casa de alguém e perguntava: você quer conhecer a verdade? A pessoa falava: quero conhecer a verdade. Você dava um estudo bíblico e ótimo, ganhou a pessoa para Jesus. Como que acontece com as novas gerações? Você quer conhecer a verdade? Sabe o que ele vai te responder? Que a verdade, cada uma tem a sua. E que o budista tem uma narrativa interessante sobre a origem do mundo, que é bem, que é mal. O judeu, né, ali o muçulmano, cada um tem a sua narrativa. E que a sua narrativa do cristianismo é só mais uma. Então, a gente precisa entender como é que eu posso chegar nessas gerações aqui, Y, Z e alfa, da maneira que vai atingir a ferida dele. Vai chegar no ponto que ele precisa realmente para ser atraído para Jesus Cristo. Então, nós temos algumas necessidades que eles têm. Então, olha só, segundo essa agência de publicidade Sparks and Honey, os jovens desse grupo da geração Y e Z são mais preocupados em transformar o mundo, serem disruptivos e são mais engajados em causas sociais do que as gerações anteriores. Segundo uma pesquisa da Think with Google, 85% dos jovens da geração Z disseram estar dispostos a doar parte do seu tempo para alguma causa. Então, olha só que interessante, pessoal. Eles estão desesperados por alguma causa. Eles são engajados em causas sociais. Então, como é que hoje as empresas, sabendo disso, elas oferecem um produto? Elas não oferecem só um shampoo, certo? Elas oferecem um shampoo não testado em animais, orgânico e que doa parte dos seus lucros para uma instituição de caridade. Por quê? Porque o jovem ele quer comprar algo que tem alguma causa, que tenha algum engajamento. E como é que eu posso, como igreja, usar toda essa força, essa necessidade de engajamento que ele tem dentro dele e direcionar isso para a causa correta, certo? Porque a gente, como igreja, tem a melhor de todas as causas, né? Que é a pregação de Jesus Cristo, a salvação, a graça. Essa é a melhor de todas as causas. Todas as outras causas do mundo já estão perdidas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Com sabedoria. Olha só, o que o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele falou a respeito dos jovens. Hoje, o que eles mais precisam é de relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque hoje eles têm relacionamentos líquidos, que são relacionamentos menos duradouros. Pausa aqui. É assim que os jovens vivem, irmãos. Nós temos um inimigo muito astuto que oferece de tudo para que eles substituam o vazio interno, a necessidade, a carência de relacionamentos que eles têm dentro deles, para que os jovens substituam isso por um prazer imediato. Então, o que eles fazem? Eu fico aqui consumindo, né? Consumindo conteúdo, consumindo narrativas, né? Na internet, séries, filme, Netflix, né? Eu fico aqui consumindo pornografia, né, que aumentou aí 200 vezes mais durante a pandemia, a busca por pornografia. Eu fico consumindo de tudo que possa oferecer um prazer imediato. E eu me isolo, olha o que ele fala que a nova geração faz, no isolamento voluntário e no distanciamento dos diferentes e na fugacidade de relações que não suportam erros ou adversidade. Então, hoje a gente tem uma geração que se isola,
que não sabe o que é relacionamento verdadeiro e que não suporta erro ou adversidade. Ah, o namorado terminou comigo, eu vou me matar, né? Quero morrer, quero me cortar toda. Então, essa é a realidade dos jovens hoje que não tem capacidade de enfrentamento, que é o que a gente chama, né, na medicina, na parte da psiquiatria. E como que a gente, como igreja, entendendo o nosso público, a gente tem que ter estratégias para alcançar esse nosso público, tá? Então, a geração atual é conhecida pelo individual. Eles fazem, aprendem e vivem sozinhos. Eles fazem tudo sozinhos. Tudo é delivery, né? Tudo pede, vem na sua casa. How It Is Other People é um aplicativo. Olha só que interessante esse aplicativo. Nos Estados Unidos, você baixa seu aplicativo no celular e você evita de encontrar com outras pessoas enquanto você está caminhando na rua. Olha que loucura! Fazem de tudo para não encontrar gente conhecida, porque eles são solitários. Eles não são só sozinhos, mas eles também são solitários. E o sentimento constante é insatisfação. A geração atual tende a estar insatisfeita com tudo. Se antigamente o mal do século era a depressão, o mal da geração atual é insatisfação. Insatisfação com o meu corpo, insatisfação com a igreja, insatisfação com a minha família. Nunca tá bom, né? Porque eles estão vivendo um looping de que sempre tem alguém melhor, sempre tem que estar ali, mas isso não quer dizer que, né, que eu tenho sonhos e que posso buscar esses sonhos, mas isso quer dizer que eu nunca estou satisfeito. E esse foi o pecado de Eva, né? Eva tinha um homem perfeito, um corpo perfeito, um maridão perfeito, que tratava ela perfeitamente, um pai perfeito, que era Deus, estava no lugar perfeito. Mas o que Satanás plantou no coração de Eva? Insatisfação. Ah, não, talvez possa ficar melhor. Não tá bom, não. Vou provar esse fruto aqui. Insatisfação, ela não estava satisfeita. Então, isso é plantio do inimigo no coração dos nossos jovens. E 3, dificilmente eles confiam em algum plano ou projeto. Eles não seguem ideias, seguem pessoas. Queridos, não estranhem se vocês, como líderes da igreja, vamos fazer tal coisa. Chega lá, não vai nenhum jovem, né? Nenhum jovem adere à sua ideia. Mas isso é deles. Por quê? Porque eles não vão seguir a sua ideia, o seu projeto, seu plano. Sabe o que eles vão seguir? Você. Então, assim, é seguindo você que eles vão fazer as coisas. Vou dar um exemplo. Se contei aqui na primeira sessão, Dominique, coitada, já vai até enjoar de ouvir 2 vezes a mesma coisa. Contei aqui na primeira sessão. Meu irmão, 20 anos, super nova geração, um monte de amiguinho, né? Vai na igreja uma vez na semana, os amiguinhos do meu irmão, fica 6 meses sem ir, né? Tudo assim, né? Bonitinho, riquinho, né? Acho que podem tudo e tal. Mas esses dias teve um evento lá da igreja que era 8 remédios naturais, feira de saúde. Eu falei pro meu irmão, chama seus amigos, vai que eles vão, né? E quando eu cheguei lá, nos 8 remédios, nas oficinas ali, naquelas tendas, tava lá os irmãos do meu irmão. E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que os amigos do meu irmão foram porque eles são engajados amam fazer feira de saúde? Não, mas foram porque o meu irmão foi, porque eram amigos do meu irmão. Então, os jovens, eles vão quando eles têm um relacionamento com o líder deles. Eles vão aceitar o que você propor quando eles te amarem como líder, quando eles se sentirem amados por você como líder. Porque os jovens seguem pessoas. E o que geralmente a gente faz? Olha só, coloquei aqui, o que a igreja geralmente oferece? Programas. Ah, não, isso é para atrair os jovens, a gente tem que fazer um JA. Gente, na minha igreja, é uma igreja de 1.500 membros, então tem um bom recurso, um bom caixa, né? Olha o que anteriormente, alguns anos atrás, antes de eu chegar, eles faziam. Vai ter um evento aqui, vamos fazer um JA, que no final a gente vai dar açaí, a gente vai dar pipoca, e alguns dias eles chegaram até a pagar rodízio de pizza. Sabe quantas pessoas iam? 2. Ninguém ia. Gente, açaí, pipoca, rodízio de pizza? 2 pessoas. Por que que ninguém vai? Porque, queridos, a gente quer oferecer programas, a gente quer oferecer atividades, e quando muitas vezes eles querem relacionamentos, eles querem parceria, eles querem ser amigos, eles querem ser ouvidos, amados. 2, o que geralmente a gente oferece? Respostas prontas. Não, a gente faz assim porque é assim. Eu tinha uma amiga que ela recém-convertida, foi católica a vida inteira, se converteu, tá, nosso PG,
E ela chegou na igreja dela e falou assim, olha, eu sou enfermeira e eu gostaria de fazer aqui umas atividades para a gente ensinar as pessoas a se cuidarem mais. A igreja falou assim, não, a gente aqui, o Ministério da Saúde, faz culto só tal dia, a gente trabalha desse jeito e é daquele jeito, e não dá para fazer o que você está falando da sua ideia. Tolhiram a menina. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas se adequem ao processo interno da nossa igreja. E ela ficou super desanimada. Mas a gente precisa entender que eles querem ser ouvidos. Como a gente pode abordar uma pessoa com uma ideia nova? Fulana, vamos tentar fazer isso uma vez? Vamos experimentar? Eu posso te ajudar. Eu estou aqui para caminhar do seu lado. Em vez de já tolir a pessoa assim, né? Então, olha só, que mais que geralmente a gente oferece? Consentimento sem questionamento. Ah, a gente faz assim, assim e assim, né? E o que muitas vezes eles esperam? Que a gente satisfaça as necessidades deles. E quais são as necessidades dos jovens? Relacionamento, a gente já viu aqui no comecinho. Mas talvez os seus jovens daí tenham algumas necessidades que não são as dos meus jovens aqui. E você precisa de tempo para conhecer as necessidades deles. O que muitas vezes a gente oferece? Quantidade. Ai, vamos fazer programa, vamos fazer congresso, vamos fazer... Nada disso é errado, tá certo. Mas, querido, se a gente não oferecer qualidade, gente, de relacionamentos, esse jovem pode ir em 10 congressos, 30 JA, mas se ele não tem um amigo que cuida dele, se ele não tem alguém que oferece o discipulado, a amizade, o que adianta? Ele vai deixar de ir no congresso, deixar de ir na igreja, e ninguém vai perceber? Então, assim, isso não pode acontecer. Não pode acontecer de alguém faltar no PG e ninguém perceber, ninguém nem ligar, nem mandar uma mensagem, nem se interessar. Não pode acontecer. A gente é uma comunidade, o PG é uma comunidade. Muitas vezes, o que a gente oferece? Respostas à pergunta que ninguém fez. E o que eles querem? Ter respostas às perguntas deles. Por exemplo, tinha um rapaz entre nós que andava conosco, filho de pastor de outra denominação. Ele tinha muitas necessidades. A mãe dele estava acamada no hospital, né, tetraplégica. O pai dele, coitado, tentando ali ganhar o pão. E ele sozinho, sentindo solitário. Uma vez a gente orou por ele, jejuamos por ele, mandamos uma mensagem falando, estamos jejuando por você, fulano. E sabe o que ele respondeu? Se vocês mandarem essa mensagem agora, e eu estava pensando em como tirar minha vida exatamente agora. Gente, trabalhar com um pequeno grupo é cuidar de gente. E quando você cuida de gente, você está lutando contra Satanás. É muito sério, é salvar a vida. A gente estava salvando a vida daquele rapaz e a gente nem sabia. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que o que eles querem é comunidades com vínculos de amor. E não programas com início, meio e fim. Pode ter programas especiais? Claro que tem que ter. Mas a sua base não pode ser só essa. Ah, vou fazer só programa, programa, programa. Não. Então, o PG ele é igual uma digital. Cada líder vai conhecer as necessidades dos seus jovens e vai formar um PG de acordo com essas necessidades. Cada digital é única, assim como cada pessoa é única. Então, o PG ele se adapta às necessidades das pessoas. E é único porque as pessoas são únicas. Então, a galera aqui de Campo Grande não é a galera daí, igual daí. Aqui o pessoal é fechadíssimo. É muito difícil fazer amizade. São anos. Então, as pessoas, elas são únicas. E você tem que saber qual é a necessidade do seu povo. O que não é PG, gente? PG não é clube. E aqui são meus amiguinhos, eu já fui em PG assim. Que ninguém falou comigo, foi embora, ninguém se importou. Então, o PG não é clube. São meus amigos e é aqui para sempre, panelinha, ninguém entra, ninguém sai, vamos falar só daquelas coisas que a gente gosta de conversar, e aí na hora da confraternização, tá todo mundo lá comendo e a visita tá sentada lá no sofá sozinha, olhando pro nada. Né? Então, eu como líder, eu fazia assim, Fulaninho, tá vendo esse Ciclaninho lá, ó? Vai lá conversar com ele, tá sozinho. Né? Vamos falar do que ele gosta de falar? Vamos parar de falar do que a gente, como adventista, gosta de falar? Vamos parar de falar dos nossos vícios, né?
E eu falei aqui para o pessoal, cuida da linguagem, comportagem, né? Campuri, chuva serôdia, linguagens que a gente, como adventista, a gente sabe o que é isso. Mas uma pessoa que é de fora não faz ideia do que é isso. Cuida com a sua linguagem. Tudo que você for falar tem que ser intencional. Ah, eu vou contar o último podre que eu vi que aconteceu na igreja. Nossa, vamos falar mal do fulano de tal. Nossa, você viu, pastor? Gente, pelo amor de Deus, você está num pequeno grupo para servir as pessoas. Não é para servir você que quer ficar fofocando, ou você que tem, né, fala coisa que não deve. Então, as pessoas visitas devem vir em primeiro lugar. PG, ele tem que ser missional. Ele tem que ser para as pessoas. E é cada um cuidando de um dentro de um pequeno grupo. No nosso pequeno grupo, cada adventista cuidava de um não adventista. Durante a semana, olha só, durante a semana, o adventista perguntava, fulano não adventista, né? Claro que não era fulano não adventista, mas fulano, como que você tá? Quer tomar um açaí? Quer almoçar aqui em casa? Vai fazer o que hoje à noite? Quando essa pessoa chega no PG, ela não tem um quinquilhão de coisa para despejar, porque ela foi cuidada durante a semana. Por isso que PG não é psicologia, não é sessão de terapia, que fica 1 hora o fulaninho falando. Às vezes vai acontecer, às vezes vai acontecer. Mas se a pessoa for cuidar durante a semana, oraram com ela, cuidaram dela, visitaram ela, ela não vai precisar chegar no PG e ficar falando 1 hora. Né? Porque o PG tem outras pessoas ali. Então, o PG é relacional inclusivo. Ele não é exclusivista. Ai, só os adventistas vão entender essa linguagem do PG. Ai, só o amiguinho que, né? Não, ele é inclusivo, ele tem que incluir todo mundo. O que o PG não é? Pequeno culto, rígido. E aí eu dei o seguinte exemplo. Você se preparou a semana inteira, né? Para falar ali sobre a estátua de Daniel. Um PG, vamos supor, mais maduro, né? Que você já esteja trabalhando há um certo tempo, porque, pelo amor de Deus, vai falar de estádio de Daniel para quem não conhece nada, né? Então, você se preparou a semana inteira para falar de estádio de Daniel. E aí chega uma pessoa lá e fala assim, ai, gente, estou muito triste porque a minha avó faleceu e nesse momento eu tô muito mal e tal. E a pessoa começa a chorar, chorar. Eu fui num PG que a pessoa começou a chorar. Não teve um filho de Deus para abraçar a menina, para enxugar a lágrima do olho dela e falar uma palavra da Bíblia. PG, de adventista. Eu tive que levantar, a primeira vez que eu estava indo no PG, tive que levantar, abracei a menina, fiquei ali, ó, coladinha nela. O PG, ele é orgânico, ele não é um pequeno culto. Ai, tem que ser rígido, ninguém pode sair do seu lugar, tem que sentar, levantar, tem que ser o tema que eu escolhi, preparei a semana inteira, não pode desviar disso, não sei o quê, agora vamos cantar, agora é a música, agora... Gente, tem que ser espontâneo, tem que ser natural. Tem que ser uma conversa de amigo. Conversa de amigo, você vai com um amigo na pizzaria, não é uma coisa rígida, dura. Não, é de amor mesmo. É comunidade, não é igreja. Igreja tem a estrutura dela mesmo. É escola sabatina, é sermão, é tal. Mas aqui não é igreja, aqui não é pequeno culto, aqui é pequeno grupo. É diferente. Aqui a gente caminha com as pessoas, nas dificuldades das pessoas. Aqui o foco é a pessoa. Ela não está bem hoje, gente, vamos orar, fulana? Vamos tirar uns minutinhos, a gente vai orar com você, a gente vai... Você quer uma visita? O que você está precisando? Aqui é caminhar com as pessoas, ok? Então, olha só, o seu PG, ele precisa usar a estratégia da vulnerabilidade. Tira todas as suas máscaras. Para de achar que você, como líder de igreja, você tem que ser perfeito, seu casamento tem que ser perfeito, a sua vida profissional é perfeita. Gente, todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que você não é perfeito. O PG, gente, ele me conquistou. Hoje eu sou apaixonada por comunidade, porque a comunidade me curou. Porque eu era assim, eu achava que o discipulado eu tinha que ser perfeita. A primeira pessoa que eu discipulei, que eu cuidei, que era como minha filha, que eu trazia para minha casa, que sábado estava aqui, o dia inteiro estava aqui, e que a gente vivia junto, a primeira pessoa, eu achava que eu tinha que ser perfeita, eu não posso errar, não posso falar, eu não posso, meu Deus. E aquilo era um peso esmagador. Esmagador. Por quê? Porque tá errado, não é assim que se discipula. Você tem que ser você, com seu jeitinho, com as suas lutas.
O seu discipulado, ele tem que conhecer você com seus defeitos. E você não precisa ter medo, porque você, falando seus erros... Olha a Bíblia, gente. Você acha que Deus escondeu da gente que Davi foi um adúltero? Em um momento ele cometeu um assassinato? Deus não escondeu isso. Por que Deus não escondeu isso? Porque Deus não quer que gente perfeita fique falando do evangelho. Deus quer que gente real fale do evangelho. Você é real, eu sou real. E as pessoas, elas são reais. Elas não querem olhar para um líder perfeito. Elas querem olhar para um líder que é igual elas, que está lutando contra os vícios e os pecados igual elas estão lutando. E é por isso que a Bíblia é cheia de histórias reais, verdadeiras, duras. Porque a gente é assim, a gente quer olhar para as pessoas e ver que a gente consegue. O seu discipulado, ele quer olhar para você e falar assim, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, ele é igual eu também consigo. Segunda coisa, joga fora o formalismo. Faz com que as pessoas sintam que você ama estar com elas. Né? Não é PG assim, meu Deus, mais um PG. Na minha casa eu tô podre. Nossa, eu trabalhei a semana inteira. Cara, todo mundo tá sempre cansado. Cuidar de gente cansa, não é fácil. Mas é a única coisa que Jesus deixou em Mateus 28, 18 e 19, ir de fazer discípulos. Ele não falou ir de fazer programas. Ele falou ir de fazer discípulos. Programas são bons, são ótimos. Parabéns para nós que estamos envolvidos nisso toda semana. Mas isso não é missão. A missão é ir e fazer discípulos. É cuidar de gente. É chorar com a pessoa. É alegrar-se com a pessoa. Eu lembro uma vez que um dos nossos discipulados que ia no nosso PG falou assim, olha, eu vou defender o meu TCC para a banca e vai ser numa sexta-noite. E ele não é adventista, esse rapaz, de outra denominação. Dentro do nosso PG, caminhou com a gente o curso inteiro dele, no nosso PG dentro da universidade. E eu falei para ele, Tani, a gente vai todo mundo do nosso PG assistir. E o nosso PG vai ser lá. Na frente da apresentação. E ele apresentou, tirou nota máxima, a gente bateu palma, saímos de lá, fomos para casa de uma amiga, oramos, comemos juntos. E ele até hoje, apaixonado, terminou estudo bíblico, está a caminho do batismo, apaixonado pela gente. E eu falei, Dani, por que você, faz 4 anos que você anda com os adventistas? Ele falou assim, Isa, porque eu quero tratar as pessoas igual vocês tratam. Falei, nossa, isso é muito profundo. Eu ando com vocês porque eu quero tratar as pessoas igual vocês tratam. Então, gente, o PG é algo orgânico. Alguém poderia pensar assim, nossa, mas sexta-noite, uma banca de denominação não tem nada a ver com igreja, com religião, vocês não são sabatistas? Sim, mas a gente é sabatista e a gente ama as pessoas. E a gente sabe que ainda não era a hora do Dani conhecer. Ele sabia que a gente era sabatista, ele sabia, mas ele queria que a gente estivesse lá presente para assisti-lo, porque ele ama a gente o ama também. Então, pequenas coisas, gente, fazem total diferença. 3, todos dentro do PG têm que ter os filhos espirituais. Alguém, e um casal cuidava do Dani, um casal adventista, cuidava desse rapaz. Cuida desse rapaz, leva para almoçar em casa, caminha com ele, dá estudo para ele, ama ele. Mas o estudo não veio do dia para a noite. Foram 3 anos frequentando um pequeno grupo para ele falar, eu quero estudar a Bíblia com vocês. 3 anos vendo como a gente tratava as pessoas. O líder tem que ter a responsabilidade de conhecer e saber a história de cada um da sua comunidade. E o líder não discursa, ele vive. Caminhar com as pessoas de acordo com as necessidades deles. Então, é basicamente essa estrutura que a gente tinha dentro da universidade. Nossas reuniões eram semanais no campus, um lugar bem aberto, que vocês vão ver aqui. A gente convidava, dessas reuniões, a gente tinha vários temas, que eu também vou mostrar para vocês, e aqui a gente conhecia as pessoas, e o que a gente oferecia era a nossa amizade, antes de oferecer um catatal de doutrinas, tá? Depois, a gente via que elas estavam na nossa mão, a gente convidava elas para um PG mais profundo, mais pautado profundamente na palavra. E depois a gente, na verdade, a gente não oferecia, elas vinham atrás do estudo bíblico, né? Então, o objetivo é apresentar o amor de Deus na prática, não apenas doutrinas teóricas. Nossas doutrinas, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, porque elas são divinas,
mas elas têm um lugar e um momento para que isso seja revelado. E o lugar e o momento é quando você conquistar a confiança do seu discipulado. Então, vou contar desde o final para o começo. Esse aqui é o final da história. O Lucas se batizando, um rapaz que nós discipulamos, eu discipulei, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso cuidar de alguém aqui na universidade. Eu preciso ser relevante, porque quando eu entrei na medicina, a gente tem um curso mais assim, festeiro e tudo que vocês pensaram na face da terra, né? Mais podre. Então, eu falei, meu Deus, ou eu faço alguma coisa dentro dessa universidade, ou eu vou ser engolida. Ou eu trabalho, ou eu vou dar trabalho. Então, o Senhor me dá uma missão aqui dentro, uma pessoa, porque eu sei que missão são pessoas, me dá uma missão aqui dentro para eu cuidar. Gente, eu cuidava do Lucas. O Lucas, ele morava parede a parede com uma igreja de 20 do sétimo dia. Parede da casa dele. Da outro lado era a igreja, e do lado dele era a casa dele. E ele conheceu a verdade dentro da universidade. Nunca ninguém da igreja dele foi lá bater palma ou alguma coisa do tipo. Igreja totalmente irrelevante. Mas quando ele entrou na universidade, um dia ele parou o que ele estava caminhando, ele viu a nossa reunião, ele parou e ele falou assim, nossa, que interessante, todo mundo com uma Bíblia na mão. Isso que chamou a atenção dele. Ele falou assim, nossa, lá na minha igreja, a gente não estuda a Bíblia. Eu vou sentar aqui. Ele ficou até o fim, puxou o assunto comigo. A gente conversou, Lucas, de uma outra denominação, e ali começou uma amizade. Trouxe para minha casa, conversávamos, comecei a estudar a Bíblia com ele, ele se batizou. Nesse dia aqui, o Lucas estava dando estudo para mais de 15 pessoas. 15 pessoas, gente. Eu não tenho condições disso. Mas quando a gente se envolve na obra de Deus, Deus faz o inimaginável. A reunião era eu, o Lucas e um violão. Depois se tornou todo esse grupo aqui que vocês estão vendo. Essas fotos foram tiradas antes da pandemia. Nosso grupo chegou a 60 pessoas. Todos ali estudando a palavra de Deus. De uma maneira leve, onde cada um dava sua opinião. Nós temos aqui judeu, nós temos aqui batista, assembleiano, sem religião, ateu, mas todo mundo tinha um espaço de fala, porque eles querem ser ouvidos. E eles vêm, não é porque, nossa, que incrível, a sua reunião deve ser incrível. Gente, tinha nada de incrível, mas tinha uma coisa que muitas vezes nós não sabemos oferecer: o nosso tempo e a nossa amizade. E é por isso que eles vinham, porque ali eles encontravam pessoas sorridentes que iriam prestar atenção neles, sentar do lado deles, perguntar de onde eles vinham, quem eles eram, se estavam solteiros, estavam casados, como que era o nome deles, que curso eles faziam, e eles se animavam e começavam a se sentir parte e pertencente a esse grupo. E isso é tudo que o jovem quer, gente, se sentir parte e pertencente a algo maior do que eles. Nós, então, começamos a ser reconhecidos pela universidade, pelo site da Universidade CEL, eu nem falei, ó, não, é Comunidade Comunidade dos Estudantes Universitários. Nós começamos a ser reconhecidos pela universidade. A universidade hoje, se vê alguém passando por algum problema, um sofrimento mental, ela encaminha, dá o nosso cartão para que conheçam o nosso grupo. Recentemente, uma professora minha da psiquiatria, muito famosa aqui na minha cidade, ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falou, eu tenho uma pessoa para te encaminhar que precisa de você e precisa do grupo de vocês. Queridos, os adventistas sendo relevantes aonde eles estão. Nosso PGzinho, totalmente autêntico, natural. Duas coisas que não podem faltar num PG. Compartilhar a vida. Você chega, você tem que ter um ambiente que você possa conversar sobre a sua semana sem ser julgado, né? Um ambiente que você possa falar do que você está precisando e que as pessoas compartilhem com você as mesmas necessidades. E a segunda coisa é um ambiente que compartilhe palavra. Todo o resto é periférico, né? Eu lembro que às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar o que comer, e todo mundo universitário, todo mundo sem... Era pipoca e suco de caju, né? Só, toda sexta-noite. Mas o pessoal ficava... O nosso PG era 1 hora de duração, mas ficavam até meia-noite conversando. Porque eles vão, não é pela comida, não é pelo tema, não é pelo programa, não é pela estrutura. Eles vão
pelo discipulado, pela amizade. Eles vão porque eles seguem pessoas e não ideias. Depois eles seguem as ideias, mas por enquanto não. Olha só, nós fizemos algumas ações pontuais para fortalecer o nosso vínculo, ok? As ações pontuais, essa aqui foi uma vez que nós alugamos um barco, subimos 250 quilômetros do Rio Paraguai e fomos evangelizar os ribeirinhos. Gente, pensa, um monte de gente não adventista evangelizando os ribeirinhos, dando livro adventista, né? Dando cesta básica. Agora, por que isso? Porque eles vão pelas amizades, pelas pessoas, porque nós cuidamos deles, orando, jejuando por eles, cuidando deles. E resultado disso aqui foi um batismo de uma moça, que ela disse: vocês são minha família, e eu quero continuar seguindo com vocês. Algumas coisas mudaram, né? Durante a pandemia. Então, algumas reuniões precisaram ser online. E não foi fácil, irmãos. Essa pandemia foi uma pequena sacudidura, né? Na nossa igreja. Aqui está o nosso Instagram, se vocês quiserem seguir. Alguns temas que a gente abordava. Você tem fé, uma série que estudou sobre as principais religiões da humanidade, os livros sagrados em que elas se baseiam. Então, a gente estudou todos os livros sagrados que os seres humanos consideram como Tripitaka, o livro do budismo, né, o Torá, a Torá e outros livros. E depois terminamos com a Bíblia, coisas que estimulem a curiosidade deles. Arqueologia e ciência bíblica, estudamos as evidências e a confiabilidade das escrituras. Estudamos também se vale a pena crer em Deus, uma série testemunhal, onde cada pessoa, cada adventista falava: por que você acha que vale a pena acreditar em Deus? Deus faz diferença para sua vida? E aí os adventistas, todos tímidos lá, né? Eu não sei falar na frente, falava: não, você consegue, você tem uma experiência com Jesus, compartilha isso. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Dentro de um ambiente universitário que duvida de Deus e duvida de tudo, ninguém pode duvidar da experiência que você teve com Jesus Cristo. E é isso que você tem que falar. Se te faltarem as palavras, fale o que Jesus fez na sua vida e por que vale a pena, por que você está aqui, por que você é um adventista, por que você crê em Jesus Cristo, por que você ama Deus. Então, vale a pena crer em Deus? Estudamos sobre isso também, estudamos sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão. Alguns livros que nós usamos, e agora eu quero fazer um parênteses. A gente não tem guia de PG, porque eu acho que fica um pouquinho quadradinho, mas a gente estuda antes os livros, leva tudo na nossa cabeça, né, a respeito desses temas, e aí a gente discute lá com eles, certo? Então, a gente não levava o livro, mas a gente estudava antes o livro. Quando a gente terminava uma série, esse livro é muito bom, Lógica da Fé. Acabando meu tempo, né, Dominique? Quantos minutos? A gente tem que encerrar às 4h15, tá? Ah, tranquilo. Então, queridos, esse livro aqui é muito bom para você trabalhar com os universitários, porque traz perguntas que eles geralmente têm. Já que Deus existe, Deus é bom, o Deus do Antigo Testamento é igual ao Deus do Novo Testamento, algumas perguntas bem pertinentes. E a gente estudava antes como líderes. Quando a gente levava essas temáticas, a gente não levava o livro. A gente fingia que era a nossa opinião e tal, blá, blá, blá. E aí, quando a gente encerrava, por exemplo, uma série de 4 encontros sobre essas perguntas, aí a gente apresentava: ó, pessoal, vocês nem perceberam, mas nós estávamos estudando esse livro aqui. Assim fizemos com o Caminho a Cristo também, sem eles perceberem. E assim fizemos com as 5 linguagens do amor, que foi um tema assim que foi o tema que mais lotou nossos encontros na universidade, foi as 5 linguagens do amor, porque eles amam falar sobre relacionamento, casamento, namoro, né? E a gente falou sobre o amor de dentro da Bíblia, o amor do livro de Cantares, o amor de pai e mãe, o amor de irmão, e a gente pegava as histórias da Bíblia, por exemplo, né, o filho pródigo, o filho que volta, o pai que abraça, e a gente pegava as histórias da Bíblia e explorava isso com eles, de acordo com a necessidade deles. Então, eu quero ir encerrando com um texto que diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a sua vida pelos seus amigos.
Jesus disse isso em João 15:13. E amar é doar a vida. E doar a vida é doar o seu tempo para as pessoas. Passando tempo com os amigos, caminhando nas dificuldades deles, assim encontramos a verdadeira felicidade, servindo as pessoas como Cristo serviu. Queridos, quem fala isso é Ellen White, tá? Que não existe felicidade a não ser servir o seu próximo. Então, se você está mal espiritualmente, e queridos, nossa, vocês não têm ideia, gente. Eu peguei muitos adventistas na universidade 007, sabe? Aqueles que ninguém sabe que a pessoa é adventista. E eu falava assim, Senhor, olha lá fulano, pode ser uma luz dentro da universidade, mas tem vergonha de falar que é cristão. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou por eles vão falar do testemunho deles, eles vão cantar, eles vão pregar nesse PG, eles vão fazer o programa, que é o PG, que não é um programa, né? É uma comunidade, mas só para vocês entenderem. E, queridos, não tem jeito de reavivar, não tem outro jeito de reavivar os seus jovens, a não ser fazendo eles serem missionários. E missionários que eu digo é cuidar de gente. Porque o que é missão? Mateus 28, 19, 20. Ide fazer discípulos. Quando eles cuidam de gente, eles são reavivados espiritualmente. Quando eles se envolvem na missão, eles são reavivados espiritualmente. E lembre-se do que eu falei, missões pontuais, distribuir marmita, evento tal, não sei o quê, tudo isso é importante, mas isso faz parte de algo maior. E esse algo maior é o discipulado. É você chegar no seu jovem e falar assim, fulano, você está cuidando de quem não adventista? Quem que é seu discipulado? E aí as missões pontuais vão servir para aprofundar os vínculos ali daqueles jovens do adventista com o não adventista. Gente, para encerrar, respira fundo. Anota esse texto. Estamos acabando. Unicamente, o método de Cristo trará o verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Unicamente, bem categórica mesmo, Ellen aqui. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. Conquistava-lhes a confiança. E ordenava, então, segue-me. Primeira coisa, misture-se com seus jovens, com as pessoas da universidade. Ah, mas ele é uma pessoa, né, que não é da minha igreja, bebe, fuma, mas mistura com intencionalidade. Não vai misturar para ser igual também, pelo amor de Deus. Mas você vai se misturar com intencionalidade de influenciá-lo. Vá onde elas estão. Se você está na universidade, se abra para conhecer gente. Cuide delas. Segundo, depois Jesus manifestava simpatia. Ele acolhia essa pessoa na vida dele. Terceiro, ele ministrava as necessidades das pessoas. Quais eram as necessidades do meu público dentro da universidade? Eles vinham de fora, estavam sem a família deles, morando sozinhos. As necessidades deles eram a companhia, a carência afetiva, os relacionamentos verdadeiros. Qual é a necessidade do seu público? Eu não sei, eu não conheço, você conhece. Mas você precisa conhecer quais são as necessidades do seu público. E manifestar o amor e curá-los nessas necessidades. Se preocupe. Depois ganhe a confiança dessas pessoas. Use seu tempo para construir essa confiança. A confiança não vem do dia para a noite, gente. Tem discipulada minha que eu demorei 4 anos para ver o batismo dela. Mas eu tive que ter paciência, eu a amo, eu oro por ela. Então, um filho espiritual, ele não vai de um bebê leite para um cara forte, atleta, do dia para a noite. Não, no começo é leite, no começo é Jesus te ama, eu te amo. No começo é leite, depois ele caminha com as próprias pernas. Proponha-lhes para que sigam, convide então a seguir a Jesus. A parte de seguir, de vamos estudar a Bíblia, venha para a minha igreja, você precisa se entregar a Jesus. Isso, queridos, isso é o último estágio de uma escadinha de um relacionamento que foi construído. Jesus fazia isso, e às vezes a gente quer atropelar o processo. Então, relacionamento, primeira coisa. Ensiná-los a ter comunhão através do relacionamento que você tem com Cristo. E por último, que é o estudo bíblico, que é a parte final ali desse relacionamento. Para a gente encerrar, alguns testemunhos aqui, meus amigos não estão, mas vou ler só algumas coisinhas. Olha só, essa moça é a Jusilene,
ela fazia fisioterapia, ela não é adventista, ela sim participar da CEL, que é o nome que a gente dava para o nosso pequeno grupo. Foi experienciar momentos agradáveis com pessoas incríveis, que querem conhecer cada vez mais um amigo em comum. Foi ter a oportunidade de ouvir falar de forma planejada e respeitosa sobre esse amigo Jesus. Olha que coisa bonita. Ouvir de forma respeitosa, poder falar. Na CEL, eu entendi que eu preciso me... Essa aqui agora é uma adventista, tá? Na CEL, eu entendi que eu preciso me dispor a tal ponto por alguém, tal qual Cristo fez por mim. E que cuidar de pessoas é ser humilde e amar alguém que você não conhece bem. E orar por sonhos que não são seus. É isso. Enxergar em outra pessoa o reino de Deus. Olha que linda essa minha liderada aqui, né? Não sei se algum dia ela vai assistir esse vídeo gravado, mas eu lembro da Bia. A Bia era uma pessoa adventista, mas ela precisava ser reavivada espiritualmente. E quando ela começou a ir no pequeno grupo e começou a cuidar de um não adventista, de um rapaz muito estranho, ela se apaixonou por Jesus novamente e ela se apaixonou por missão. E olha que coisa linda, eu não teria capacidade de falar isso. Ela fala assim, ó, cuidar de pessoas é ser humilde, amar alguém que você não conhece bem, orar por sonhos que não são seus e enxergar em outra pessoa o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, gente, ver um adventista falando isso por cuidar de pessoas. E aqui um rapaz, agora o Dani, que eu contei para vocês que a gente foi lá ver o TCC dele. Ele fala assim: sou grato a Deus por ter me dado a céu como um presente maravilhoso. É incrível como me sinto acolhido. E o melhor de tudo, me sinto amado por Ele através do amor que vocês dedicam a mim. Obrigada por tudo. Gente, é lindo fazer o trabalho de Deus. Você vê que o amor é a resposta. É realmente a resposta. Para encerrar, eu quero que vocês fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Aqui tem um homem fazendo o quê? Não precisa responder, não, mas só para vocês pensarem. O que esse homem está fazendo? Jogando uma rede, certo? Jogando uma rede, porque é isso que Jesus nos convidou a fazer. Joga a rede no campus universitário, no seu trabalho, na sua cidade, para os seus jovens. Você vai pegar peixões e peixinhos. Jogar a rede e puxar a rede vai ser cansativo. Mas quando você vê os seus peixinhos se tornando peixões, no sentido de quando você vê os seus bebês espirituais se tornando como ali o Dani que você viu, apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, apaixonado pelos nossos jovens, você vai falar assim, olha, valeu tudo a pena. E queridos, o meu papel como cristão não é converter ninguém. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O meu papel é jogar a rede e buscar essas pessoas onde elas estão. E por último, eu queria que vocês lessem, queria muito, muito mesmo, porque isso aqui muda a vida, viu? Esses 2 livros são livros, um que é do Alejandro Bulhon, Todos Envolvidos na Missão, é um livro de 100 páginas, em 2 dias você lê, 3 dias. É um livro que fala sobre como você pode discipular, cuidar das pessoas de maneira prática. E aqui é o Igreja Simples, é um livro de 2 estudiosos de igrejas, eles são fantásticos, fizeram uma pesquisa incrível de como você reavivar a sua igreja e tornar mais simples o processo de fazer igreja. Que Deus abençoe, que você possa, através de tudo isso que eu falei, que você tenha aprendido alguma coisa comigo, eu espero ter ajudado, e obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Isabel, por estar conosco, né? Foram 2 oficinas sobre compartilhar sua experiência dentro do ambiente universitário, né? Amigos, vocês têm alguma pergunta para fazer? Esses minutinhos finais, a gente pode aproveitar para compartilhar alguma experiência, né? Tirar alguma dúvida. Se vocês tiverem, podem ficar à vontade. Ninguém tem nenhuma pergunta? Bom, então eu vou dar algumas orientações. A gente tem agora, a partir das 4h20, um novo momento lá no canal no YouTube, tá bom? Então, finalizando aqui, vocês podem retornar para lá para dar sequência aos momentos finais do nosso congresso de PGs.
Mais uma vez eu quero agradecer a doutora Isabelle, né? Elas estão falando para a gente lá de Campo Grande. Que Deus continue te abençoando. Agora você já é formada, né? Então, seu momento de influência tem outros ambientes, né? Mas a gente, quando fala daquilo que a gente viveu, eu acredito que a gente teve aqueles momentos e continua influenciando e crescendo mais nesse processo de discipulado, de missão. Deus te Amém. abençoe, viu? Obrigada, querida. Assim, aqui tá um pouquinho frio, viu, gente? Ó, tô até de cachecol. Diferente daqui, né? Imagino. Mas, assim, é uma bênção o trabalho com jovens. Gente, envolve muito mais oração, jejum, porque você está trabalhando com o que o inimigo mais odeia, que são pessoas que estão no começo da vida e podem destruir o resto da vida com uma escolha. Mas é um trabalho muito recompensador. E eu queria deixar para vocês também que a Ellen White, ela diz que a força motriz da igreja são jovens. Então, é muito importante que eles estejam reavivados na igreja de vocês. Se eles estiverem envolvidos, salvando outras pessoas, a igreja de vocês vai ser forte. Mas se eles não estiverem engajados, isso ecoa para todo o resto da igreja. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. E eu tenho certeza que vocês serão missionários também, cuidando de outras pessoas. Muito obrigada e Deus te abençoe.